Ribeirão Pretano, prepare o bolso. A Saerp anunciou aumento na conta de água de mais de 29%. O reajuste vem no momento de muitas críticas ao serviço prestado. Torneira seca é rotina para os moradores do bairro Paulo Gomes Romeu, na zona oeste de Ribeirão Preto. O pessoal conta que a situação se arrasta há anos. Desde quando nasceu o bairro aqui, uns 10 anos, né? Falta água aqui. Constantemente. Todo final de semana. Todo final de semana falta água. E agora, por esse dia aí, tá faltando todos os dias. A gente liga no 0800 lá, a pessoa atende, muito educado, normal, padrão, né, de teleatendimento. Aí você reclama, faz a reclamação, você fala, a pessoa fala, até agora não temos nenhuma reclamação. Fala, mas é impossível, moça, várias pessoas já passaram o protocolo aqui no grupo. Não tem reclamação, beleza. Aí você mesmo faz o teste, você liga daqui meia hora, aí é sua primeira reclamação, não temos nenhuma reclamação ainda e some. Eles contabilizam os prejuízos. Por exemplo, lava rápido aqui no bairro, tem o nosso prejuízo da gente trabalha o dia todo, chega em casa, você não tem como lavar roupa, você não tem como lavar um quintal, não dá para fazer nada. É muito difícil e a gente vem sofrendo com isso há pelo menos 10 anos aqui no bairro, sem contar assim, né, quando você põe a roupa para bater e por falta de água já chegou a queimar a máquina de lavar roupa, inclusive de outras pessoas aqui desse pedaço aqui também. Problemas parecidos se espalham pela cidade, além dos vazamentos de água e esgoto causados pela rede desgastada. Em meio a essas polêmicas, a Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto anunciou o reajuste na tarifa de 29,31% a partir do mês que vem. O aumento é maior que o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou em 24,06%. Um absurdo, né? Porque ali a gente não está consumindo, não tem a água para abastecer a gente usar, a gente vai pagar mais caro ainda, né? Fica mais difícil, né? A gente fica com a sensação de pagar por uma coisa que a gente não recebe, né? Então a gente paga tudo certinho, a conta d'água e a hora que você precisa não tem água. Aumento você é obrigado a pagar, porque você não tem como falar que você não vai pagar, né? Porque quem aprova é político. O político aprova, você vai fazer o quê? Eles aprovam o que é bom para eles. Aí aprovou, você tem que pagar e acabou. Você não tem como reclamar. Nenhum representante da Saerp gravou entrevista. Em nota, a secretaria disse que o reajuste foi concedido pela agência reguladora, após estudo apontar que o aumento é necessário para que o serviço seja mantido. A resolução que trata o assunto foi publicada no Diário Oficial de 1º de julho. Para este professor de economia, não é momento para um acréscimo de tarifa. O processo inflacionário é mundial. E se alguém tiver poder para ajudar a segurá-lo, deveria usar esse poder. Então, a questão da água é um bem essencial, os custos se elevaram, todo mundo sabe disso. Mas a questão é, será que não dava para segurar um pouco ou fazer um reajuste menor, de modo que não impactasse ainda mais as contas das pessoas? Recentemente, a Saerp disse que vai iniciar uma série de obras de setorização do abastecimento. No novo projeto, vão ser implantados 65 quilômetros de adutoras, além da construção de 5 novos reservatórios. A ideia é reduzir em 30% as perdas de água nos encanamentos até o fim do ano que vem e acabar com o desabastecimento. O especialista alerta que os problemas deveriam ser resolvidos antes de qualquer reajuste. A questão da cobrança do serviço é interessante porque é um monopólio. Então, se existe problema no serviço, o que acontece numa empresa privada? Primeiro ela conserta o serviço para depois aumentar o preço. Nesse caso, é mais confortável, dá para elevar o preço para depois arrumar o serviço. Então, eu acredito que tem muita coisa para ser feita, inclusive corrigir erros de gestões passadas. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Saerp informou que foram implantados 2 dispositivos nos postos Arlindo Laguna e Jamil Curi para melhorar o abastecimento na Zona Oeste. Entretanto, destacou que equipes realizam manutenção no local, o que pode estar gerando intermitências em alguns bairros. Em caso de problemas, orienta a população a entrar em contato com a secretaria. Para falar mais sobre esse problema que afeta, claro, a vida de muitos ribeirão-pretanos, está conosco aqui o Tiago Marrara, professor de Direito Administrativo. Marrara, em um momento como esse que nós estamos vivendo, é viável promover um aumento de quase 30% nas tarifas? Ótima tarde.
Ótima tarde. Nesse momento, André, nós vivemos um empobrecimento da população, há um índice de desemprego muito elevado no Brasil, a população tem perdido o poder de compra e, efetivamente, nós não estamos num bom período para uma elevação tarifária tão significativa. É possível, de alguma forma, Mahara, evitar esse reajuste? E aí quem pode, talvez, evitar esse reajuste? É Câmara, Ministério Público, a própria Prefeitura abrindo mão, então, desse reajuste? Olha, André, nós temos dois modelos de prestação de serviços de saneamento básico no Brasil. Nós temos a situação de Ribeirão Preto, em que a própria prefeitura presta o serviço público à população. E nós temos um outro modelo que é muito comum, em que empresas privadas prestam o serviço com base em um contrato. Quando é a própria prefeitura que presta o serviço, existe uma possibilidade muito maior de que a própria prefeitura tome a decisão em relação a esse reajuste. No caso de Ribeirão Preto, nós não precisamos aplicar esse reajuste. A própria prefeitura pode, por exemplo, parcelar esse reajuste, dividi-lo para não aplicar imediatamente um índice tão elevado. E, obviamente, a Câmara tem um papel de fiscalização muito importante, deve dialogar com a prefeitura. O Ministério Público da Cidadania também tem um papel muito importante e devem todos conversar no sentido de buscar evitar esse impacto tão significativo para a população que já está numa fase muito difícil. Bem, a tarifa deve aumentar, portanto, porém o que a gente recebe de reclamações diariamente aqui da Saerp é fora de brincadeira, é muita coisa mesmo, todo dia muita reclamação. E aí, essa população também tem direito de ter um excelente serviço e vai cobrar de quem, então? Bom, André, o principal responsável é sempre o prestador do serviço. Então, como no nosso caso de Ribeirão Preto, nós tínhamos uma autarquia que cuidava do serviço, que era o DAERP, que foi extinta, passando-se o serviço para a própria administração direta, para uma secretaria. Então, todos os usuários podem cobrar dessa secretaria os seus direitos, a boa prestação. A Constituição no Brasil diz claramente que todos têm direito a uma prestação adequada. E hoje nós temos no Brasil uma lei de defesa dos usuários dos serviços públicos, inclusive o serviço de saneamento. Além disso, André, além de eventualmente contactar o Ministério Público, de ajuizar alguma ação por serviço mal prestado, os usuários também podem fazer denúncias para órgãos de controle, como a ouvidoria do município, e também para a própria agência reguladora. Bem, a própria Saerp informou que vai realizar aí algumas melhorias, obras, né, para trazer o melhor abastecimento na cidade. Importante que essas obras sejam fiscalizadas. Sim, é muito importante que essas obras sejam fiscalizadas. Ribeirão Preto, na verdade, tem uma cobertura de água e esgoto bastante ampla. No entanto, nem sempre esse serviço tem a qualidade que a legislação exige. Então, a Prefeitura tem que realizar uma autofiscalização, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público e também a agência reguladora. E nesse papel de fiscalização, as manifestações e principalmente as denúncias dos usuários são muito relevantes. Os usuários não devem se calar. Se eles perceberem uma má prestação ou falhas, eles devem sempre entrar em contato com as ouvidorias, com os canais de atendimento, no sentido de gerar uma pressão positiva para que o serviço seja melhorado aos poucos. Bem, quando o DAERP, Mahara, se tornou secretaria, havia uma expectativa de que o serviço melhorasse. Isso não aconteceu até agora. E aí, qual que é o recado para a autarquia? Rapidamente, por favor. Olha, André, a minha impressão é que o DAERP em Ribeirão Preto foi extinto e transformado numa secretaria para se preparar o município para uma privatização desse serviço, jogando esse serviço para a iniciativa privada. Então, o que eu tenho como impressão, e especialista nessa área, é que o intuito da prefeitura não foi exatamente o de melhorar o serviço, porque efetivamente o serviço prestado por uma secretaria acaba sofrendo muita influência política e isso não é positivo. Então, eu acho que a única coisa que justifica essa criação da secretaria em Ribeirão Preto é um intuito de se privatizar esse serviço logo, logo nos próximos anos. Tiago Mahara, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Grande abraço, boa semana. Obrigado, André. Um abraço. Até mais.